nós portamos dentro de cada um de nós um desejo insaciável. Dou um exemplo muito simples. A maioria aqui no final de novembro estava desesperado. Meu Deus, as provas, as notas, tal. Não via a hora de fechar o semestre e de dizer: pô, consegui fechar mais um semestre, tal. E vem ver as provas, e vão lá ver as notas e... ufa, consegui fechar mais um semestre vencido. Mal a gente comemora isso e já vem na cabeça: agora vem o próximo. É assim ou não é? A vida é assim. A vida é assim. A gente busca muito uma coisa, e muitas vezes quando a gente conquista, a gente mal aproveita daquilo, mal curte aquilo que conquistou, já vem um novo desejo e uma nova busca, e a gente vai atrás de uma nova conquista. Por quê? Porque nós somos constituídos assim. O homem, a mulher, tem um coração que tem desejo, tem sede de infinito, que nunca se sacia, que eternamente está buscando. O homem é constituído assim. Primeira coisa que ele fala que é importante entender. Segundo aspecto importante, ele diz o seguinte: é verdade que nós somos sede de desejo, mas os desejos não são todos iguais. Existem desejos que a gente, quando vai atrás, se dá conta que na conquista dele experimenta uma satisfação verdadeira, e existem desejos que têm uma primeira atração, mas que depois que você consegue, você diz: não é isso, o gosto que fica é um gosto amargo na boca. Dou um exemplo muito simples, dois exemplos simples aqui. Primeiro exemplo: hoje é muito natural a história de fazer a balada, passar a noite e tal, uma noite onde você vai numa festa, os rapazes beijam 3, 4 meninas, menina a mesma coisa tal, e, pessoal, nenhum moralismo, cada um, não quero discutir isso aqui, mas o problema é o seguinte: quando você volta para casa, depois de uma noite dessa, o que é que fica? É um profundo sentimento de vazio. Por quê? Porque nós não fomos feitos por banal, a gente foi feito por verdadeiro. Dou um outro exemplo: se vocês vão para a noite até com esse objetivo, conhece na noite uma pessoa interessante, uma menina, um rapaz, vê ali a possibilidade de um relacionamento verdadeiro, você volta para casa com um coração cheio de expectativa, um sentimento bom. Segundo exemplo: o mundo diz para a gente que o importante é se dar bem, não importa de que forma. Pergunto: cada vez que vocês se deram conta que deram uma sacaneadinha em alguém para se dar bem, no trabalho, em qualquer lugar, qual é o sentimento que fica depois? É um aperto no coração, é um sentimento de inadequação, é dizer: pô, eu não devia ter feito isso. Ao contrário, cada vez que vocês se deram conta que foram importantes para alguém, que ajudaram numa situação de dificuldade de uma pessoa, que deram a mão e ajudaram a resolver um problema de alguém, qual é o sentimento que fica? A gente é invadido por uma alegria, por um sentimento de: pô, que coisa legal, que bom, como foi bom poder ajudar o outro. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Os desejos não são todos iguais. Existem desejos que nos ajudam a nos construir como pessoa e nos levam para um caminho bom, como o desejo de estudar, de adquirir conhecimento, de ter uma profissão, de fazer uma carreira, de ser um bom profissional. E existem sentimentos que vão esvaziando o nosso coração, que vão fazendo a gente buscar coisa fútil, e isso vai apagando dentro da gente essa sede de busca que a gente tem. Existem esses dois tipos de desejo. A gente precisa aprender a identificar qual é um e qual é outro. Então ele termina dizendo o seguinte: olha, quando a gente aprende a identificar o desejo que nos ajuda a crescer, e a gente segue esse desejo, a gente é ajudado a construir a própria vida e fazer o caminho rumo ao bem maior. Pessoal, a gente só vai saciar esse desejo completamente face a face com aquilo que nos criou. Agora, a gente pode em vida, nesse mundo, caminhar em direção a isso, ou se afastar disso.
Quando eu vou atrás do desejo, então eu me dou conta que não me ajuda a crescer como pessoa, eu estou me afastando do meu destino. Eu estou me afastando desse que vai realizar completamente todos os meus desejos. Mas ele diz, não se preocupem com isso, porque mesmo quando a gente faz um monte de bobagem na vida, Deus deixa sempre dentro do coração acesa a centelha que diz para a gente qual é o verdadeiro caminho. O problema não é de pecado ou falta de pecado, o problema é de honestidade com o nosso próprio coração. O problema é de ser honesto e ouvir o que o coração pede e ter a coragem de seguir aquilo que o coração da gente diz que é o verdadeiro caminho. Vocês não precisam que ninguém diga para vocês qual é o verdadeiro caminho, porque vocês têm um instrumento que Deus deu para cada um que diz o que é verdade, o que não é, qual é o caminho correto e qual não é. A gente é amigo quando se ajuda a ouvir esse coração e a seguir o caminho justo. E é isso que a gente tenta ser aqui para vocês, essa companhia nessa direção e nesse caminho. Legal? Pergunta para vocês por mês. Olhem para a vida, porque não interessa que ideia, interessa a experiência. Olhem para a experiência concreta de vocês, para a vida de vocês, e se perguntem: quais são os desejos que eu experimentei no percurso aí dos próximos dias, que eu me dou conta que me ajuda a dar um passo adiante na vida? E quais são os desejos que eu me dei conta que me atrapalham mais do que me ajudam? Legal? Então o exercício desse mês é o exercício de aprender a separar os nossos desejos. Separar no bom sentido, né? De entender qual é aquele que é o bom desejo. O desejo que traz alegria verdadeira e qual é o desejo que é um puro instinto e que na verdade não acrescenta nada na minha vida. E a gente começa a próxima reunião com essa pergunta. Legal? Obrigado.